Olá, eu sou Marcelo Andarilho, e muita besteira e desinformação é dita na internet, mas poucas vezes vi tanta besteira falada em um único vídeo de menos de 20 minutos. Por isso, resolvi fazer essa série de vídeos, abordando todos os argumentos, afirmações e questionamentos feitos por Débora G. Barbosa, em seu vídeo número 39, Antártida. Por que esse lugar é tão escondido do público? Esse é o segundo vídeo da série. Um país chamado Antártida. Vamos começar com mais fatos, né? Porque para o pessoal já não ficar falando, é um vídeo conspiratório, não. Aqui eu tô aqui para trazer fatos. Então, o Tratado da Antártica ele foi criado em 1959, esse daqui, e esse tratado foi assinado por todos os maiores países da época. E o engraçado é que, se você olhar a data 1959, o que estava acontecendo no mundo nessa data? Bom, a Guerra Fria, né, estava no alto da Guerra Fria, ou seja, o Império Soviético lutando contra, a União Soviética lutando contra ali, o Ocidente. Mas esse tratado aconteceu, e aconteceu numa época que as pessoas não estavam nem aí para aquecimento global, nada disso, né? Mas esse tratado foi criado, e esse tratado fala aqui que os países da Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, África do Sul, a União Soviética, Reino Unido, Irlanda e Estados Unidos, todos esses países juntos, criaram esse tratado onde a Antártida não seria um país individual, como os outros países, mas sim uma terra que pertence a todos esses países aqui para pesquisa, claro, né? Foi criado em 1º de dezembro de 1959, em parceria desses países que eu mencionei aqui com a União Soviética, ou seja, mesmo no alto da Guerra Fria, mesmo os inimigos se juntaram para criar esse tratado. Não é bonito isso? Olha que legal, né? Pois é. O tratado foi criado para que não fosse preciso uma guerra mundial para resolver o problema das várias reivindicações por território no continente. A União Soviética não estava lutando contra o Ocidente. Não houve uma batalha sequer entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois países já tinham armas nucleares e um confronto armado entre os dois seria uma catástrofe mundial. O tratado, na verdade, era ótimo para as duas superpotências mundiais. E não havia interesse armamentista na região. Mas farei um vídeo abordando especificamente esse assunto. Sendo assim, o tratado serviu para acalmar os ânimos na região quanto a disputas territoriais. Os países que assinaram o tratado não eram os maiores países do mundo, nem os mais poderosos. Eram países que tinham interesses na região. O tratado não se estendia às Ilhas Malvinas, e a Inglaterra e a Argentina travaram uma guerra pela posse das ilhas. O que teria acontecido se o tratado não fosse assinado? O tratado não tinha como foco o aquecimento global, isso é óbvio. Tanto que a hipótese do aquecimento global só foi levantada em 1975 e só virou pauta de debates internacionais na década de 90. E as regulamentações quanto à preservação ambiental na Antártida foram firmadas em 1991 pelo Protocolo de Madrid e só entraram em vigor em 1998. As regulamentações do Tratado da Antártida eram principalmente sobre disputas territoriais, exploração de recursos, cooperação científica e antibelicismo. E isso só favorecia a União Soviética e os Estados Unidos, que tinham preocupações maiores, e assim o continente poderia ficar resguardado, para que nem as superpotências e nem países sem muita influência no cenário internacional pudessem explorar a região com interesses econômicos. Bom, país individual ou país independente? Para um país ser reconhecido como independente, ele teria que ter uma população que reivindicasse sua independência, como no caso da Irlanda do Norte em relação ao Reino Unido e como a Catalunha e o País Basco em relação à Espanha. Até São Paulo e o Rio Grande do Sul já lutaram por independência. A Antártida é um continente sem população nativa. Existem vários relatos de povos que teriam visitado o local em um passado distante, como o caso do povo Aúsh, que vivia na Terra do Fogo, extremo sul da América do Sul. Eles falavam sobre a existência de uma terra coberta de gelo. O povo Maori, da Nova Zelândia, dizia que um chefe nativo teria visitado a Antártida em 650 d.C. O Programa Antártico Brasileiro faz um belo trabalho de arqueologia e antropologia no continente, coordenado pelo professor
Andris Arankin, do Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas, da Universidade Federal de Minas Gerais. Seu projeto Paisagens em Branco estuda a atividade humana no continente, que tem registros de caçadores de mamíferos marinhos, focas, baleias e etc., datados do início do século XIX. Exploradores chilenos encontraram em 1980, na ilha de Livingston, a ossada de uma índia chilena, que teria morrido por volta de 1819 a 1825, e a ossada humana mais antiga encontrada na região. No fim do século XIX e início do século XX, vários países tinham presença na Antártida e reivindicavam territórios por lá. Então, no máximo, a Antártida poderia ser dividida em vários territórios de domínio de vários países, o que seria um problema sem precedentes para a diplomacia internacional. Mesmo com o Tratado da Antártida em vigor, hoje 7 países ainda reivindicam territórios no continente. Então, a Antártida não poderia ser um país independente. E o que seria um país? Um território social, político, geográfico delimitado, de preferência habitado por um povo, com uma cultura, um idioma e uma história em comum no local. A Groenlândia, por exemplo, é um território com características físicas um pouco parecidas com a Antártida, mas com uma ocupação humana, feita a princípio pelo povo inuit, depois pelos povos escandinavos. Hoje é um território autônomo da Dinamarca, que possui uma população nativa de mais de 50 mil habitantes. E em 2018, essa população foi às urnas para buscar sua independência da Dinamarca, o que deverá acontecer em 2021. E com toda certeza, se em 2021 a ilha se tornar independente, haverá uma mudança no símbolo do país, a bandeira, que hoje tem as cores da bandeira da Dinamarca. O que também pode não acontecer. A Austrália, por exemplo, tem em sua bandeira o Cruzeiro do Sul, simbolizando sua localização austral, e uma pequena bandeira do Reino Unido, o país colonizador. Mas e a bandeira da Antártida? Vamos ver o que nossa terraplanista poliglota formada em Administração Internacional e mestrado em Inteligência fala sobre a bandeira da Antártida. Então, outra coisa que eu queria mostrar aqui é a bandeira da Antártida. A bandeira da Antártida, ela é a única bandeira no mundo que tem como símbolo o formato do continente, tá? Seria isso Predictive Programming? Talvez. Acha curioso isso, né? Curioso. Bom, acho que Dona Débora não é assim uma estudante muito aplicada. A Antártida não é um país, portanto não tem uma bandeira oficial. A bandeira oficializada com o Tratado da Antártida é essa, e é usada para simbolizar o acordo entre os países em relação ao continente, usada a partir de 2002 como uma representação do acordo no continente. Vários outros modelos foram e são usados para representar o continente, como esta bandeira proposta por Graham Bartram, onde um mapa branco sobre o fundo azul simboliza a neutralidade e a paz no continente. Essa bandeira é a mais usada, pois várias cópias foram levadas ao continente por um editor de um jornal acadêmico e distribuída nas bases de pesquisas em 2002. Outra bandeira não muito conhecida é uma proposta de Whitney Smith. A letra A, de Antártida, sobre a parte que o continente ocupa no globo, o extremo sul, e as mãos simbolizando o uso pacífico e a proteção da humanidade sobre o fundo laranja, que é a cor do socorro internacional, e contrasta com a neve e o gelo do continente. Não se parece com nenhuma outra bandeira de nenhum país do mundo. Mas e se a bandeira mostrada por ela fosse realmente a bandeira oficial? Ela seria a única bandeira do mundo a ter o formato do lugar que ela representa? Não. Talvez. Acha curioso isso, né? Curioso. Quem tem curiosidade tem que pesquisar, Dona Débora. Não é só receber o dinheiro do Apoia-se e fazer um vídeo porco com um monte de besteiras. A senhora recebe dinheiro dos seus inscritos. Faça uma pesquisa, pelo amor de Deus. Desde que o Chipre se tornou um Estado independente em 1960, o país usa a bandeira branca, simbolizando a paz, com o mapa da ilha em amarelo cobreado, representando sua maior riqueza mineral, o cobre. Os galhos de louro representam a harmonia das comunidades gregas e turcas que habitam a ilha. A bandeira do Kosovo traz o mapa do país em amarelo-ouro, simbolizando sua riqueza, sobre um fundo azul, a cor da Europa, com 6 estrelas, representando as 6 etnias que vivem no local.
A dona Débora fala 6 idiomas, mas um analfabeto pode olhar um atlas e ver as bandeiras. Não é nem necessário saber ler, é um símbolo, uma figura. A bandeira é o símbolo maior de um país e representa suas riquezas, sua história, a cultura do seu povo. A Antártida não é um país, não tem um povo, muito menos uma cultura. O Reino Unido tem um brasão, onde está representada a história da presença britânica no continente, mas isso é uma representação de um país, de uma cultura que tem presença no continente. Se a bandeira da Antártida fosse criada por um terraplanista, seria assim? Não se esqueçam de dar um like, é de graça, inscrevam-se no canal e obrigado por ter assistido até aqui. E meus agradecimentos ao canal Sem Perfil pela divulgação do último vídeo. Links na descrição.